Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreenda Nordeste. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Luciano. Tudo bom, rapaz? Tudo ótimo. Hoje vamos falar sobre inteligência financeira. O que ela é, porque ela é importante para as nossas vidas, para a sociedade. A gente está gravando esse assunto porque esse é o assunto que vai fazer toda a diferença na vida de qualquer empreendedor. Eu costumo dizer o seguinte, que não basta você ganhar dinheiro. Você tem que ter inteligência financeira para fazer com que esse dinheiro renda e aumente nas suas mãos. Porque se você não tiver inteligência financeira, por mais dinheiro que você ganhe, você vai acabar perdendo todo ele. Então é importante a gente discutir isso com as pessoas que estão nos acompanhando, porque esse é um conhecimento imprescindível. A pessoa não pode deixar de ter. Você tem que saber o que é inteligência financeira, você tem que seguir os seus princípios para você prosperar. Muito do que vai determinar o nosso comportamento, porque todos sabemos a importância do dinheiro. Ninguém é criança, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver. Só que o que fazer com ele, justamente o que é pouco discutido, é do que a gente vai falar aqui. Porque a página 2 desse assunto determina justamente a diferença entre as pessoas que administram bem e administram mal a grana que conseguiram com seus recursos, fruto do seu trabalho. Verdade, verdade. E eu posso falar com experiência própria, porque eu tenho na minha família muitos parentes, e na minha região, eu sou do interior, e no interior teve todo aquele processo de colonização, meus antepassados foram para lá, exploraram, derrubaram mata, criaram fazendas, criaram propriedades, e lá na minha região tem a história de muitas pessoas que herdaram propriedades. Porém, o fato de você herdar e ter uma propriedade que vale muito dinheiro não significa que você está ganhando dinheiro. E é notório o exemplo que meus antepassados, os antepassados que eu tenho na minha família, e muitas histórias que tem lá de pessoas que simplesmente eram ricas no passado e ficaram pobres no futuro, justamente por não ter inteligência financeira. E hoje com o canal, a nossa ideia é explicar para você um pouquinho sobre esse assunto, despertar você o interesse em você estudar sobre esse tema, porque se você é um empreendedor, se você é uma pessoa que está buscando vencer na vida, se você é uma pessoa que está buscando fugir da corrida dos ratos, você tem que ter um conhecimento e você tem que aplicar as estratégias, os princípios que uma pessoa inteligente financeiramente aplica. E isso vai fazer com que você realmente mude de vida e tenha um padrão de vida melhor no seu futuro. Tem pessoas que ganham menos. E aí eu escutei uma história bem do primo pobre, ele falando que ele tinha uma renda mensal de 5 mil e ele vivia melhor, com um apartamento quase quitado, com um carro quitado, com as contas todas em dias, do que pessoas que ganhavam mais do que ele, que ganhava 10 ou 15 mil a mais. Aqui em Salvador eu tenho um amigo que mora ali pelo menos ele tem um apartamento ali no Horto Florestal, que é um dos bairros nobres daqui de Salvador, e ele é dentista. E lá no prédio ele tem um monte de amigo médico, não tem nenhum dentista lá, que ganha mais do que ele, mas pela capacidade dele e pelo conhecimento que ele tem financeiro, de comprar, de vender, de negociar, ele tinha um padrão e ele acabava ganhando mais dinheiro do que os médicos. Então, o importante não é quanto você ganha por mês. O importante é você ter o conhecimento do que você faz com esse dinheiro, porque é isso que vai fazer toda a diferença no futuro. Então, Luciano, já que a gente já entendeu o que é inteligência financeira e por que ela é importante, como é que eu descubro qual é o meu nível de inteligência financeira? Poxa, Lucas, Robert Kiyosaki define a inteligência financeira em 5 níveis, indo do 0 ao 4. O nível 0 é quando você não tem inteligência financeira nenhuma. E aí entra um termo que ele usa, que é a corrida dos ratos, que é onde você trabalha para ganhar o dinheiro, ou você corre atrás do dinheiro e o dinheiro corre de você. Porque todo dinheiro que você ganha, você gasta. E nada do que você ganha é suficiente para você pagar suas contas. Então, quem está na corrida dos ratos e trabalha exclusivamente para ganhar o dinheiro, isso vale também para o autônomo, viu? Claro. Isso vale para o autônomo, isso vale para o empresário que está ali trabalhando e só pagando as contas. Isso não quer dizer que seja só o funcionário. Mas quem está na corrida dos ratos vive exclusivamente para poder correr atrás daquele dinheiro e aquele dinheiro nunca é suficiente. Então esse é o nível 0, quando a pessoa não tem inteligência financeira nenhuma. O nível 1 são o nível dos poupadores. Por incrível que pareça, é a maioria dos brasileiros. Eu acho que eu sou esse também. Boa parte dos brasileiros, eles poupam dinheiro. Mas como é que é poupar dinheiro? Eles aplicam seu dinheiro e alguém administra esse dinheiro para eles.
seja uma poupança, seja um CDB, e normalmente essa aplicação é uma aplicação mais segura. O nível 2 é aquela pessoa que ganha um pouquinho mais de dinheiro, mas ela não tem tempo para fazer as suas aplicações. Então ela procura alguém para fazer aplicações melhores do que ele é capaz. Aplicações que renda mais que a poupança, renda mais que um CDB. E aí, assim, muitas pessoas assim acabam entrando na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores é um lugar bem interessante, porque às vezes as pessoas que vão para lá aplicar não tem dinheiro, mas quem orienta aquela pessoa é uma pessoa que está começando, que está estudando e que necessariamente não tem aquele capital próprio. Mas esse é o nível 2. Aquela pessoa que busca agentes para investir. O nível 3 é aquela pessoa que estuda, que planeja, que escolhe onde ele vai aplicar o seu capital. Então ele escolhe imóveis, ele escolhe a Bolsa de Valores, ele escolhe a sua empresa, ele escolhe algo que ele já tenha experiência, que ele tenha conhecimento e que renda mais do que as outras aplicações. Então já é um nível superior a nível de inteligência. E Robert também fala, no seu livro Pai Rico, Pai Pobre, que existe um nível 4, que é o capitalista, que é a pessoa que pega dinheiro dos outros para poder investir. Esse nível 4 não é muito comum aqui no Brasil. Até porque o dinheiro aqui é muito caro. As taxas de juros impedem a gente de pegar um dinheiro. Se você for comprar um apartamento, por exemplo, você compra um e paga 3. Então, acaba ficando inviável pegar dinheiro de banco, de algum agente para poder investir. Mas é o nível 4 de inteligência financeira. Mas o que eu destaco nesses 4 níveis é você ter a percepção do que é dinheiro, do que é capital e de como você pode aplicar esse capital para fazer ele render mais. Eu vejo pessoas com dinheiro na mão e acaba perdendo dinheiro. Tem um monte de gente que aplica o dinheiro, 1 milhão numa poupança e um ano, por exemplo, a gente teve a pandemia, em 2 anos de pandemia, e teve 30%, 40% de inflação. Por mais que tenha rendido 10%, ao ano, quando chegou depois de 2 anos com 30%, 40%, o dinheiro perdeu 20% de valor. Então, quem fez isso, infelizmente, não teve inteligência para poder gerir o dinheiro. Exato. Entendeu? E, pelo que eu entendi, que é muito comum no Brasil as pessoas terceirizarem a gestão do patrimônio. Isso é comum no mundo, não é só aqui no Brasil. Dependendo do que você faça, você tem que contratar alguém para fazer alguma coisa, entendeu? Agora, o importante é você saber que o seu dinheiro ele é uma semente. A depender de como você haja, ele pode dar frutos, ele pode trabalhar por você. Quando o Robert fala da corrida dos ratos, é porque tanto faz o cara ser autônomo ou ser empregado. Se ele corre atrás do dinheiro, ele está trabalhando para poder alcançar o dinheiro. Mas um empreendedor ou um investidor, ele corre atrás do dinheiro, ele ganha o dinheiro e ele aplica o dinheiro para o dinheiro trabalhar para ele. E é isso que a gente vai ensinar, que a gente vai discutir, que a gente vai conversar, que a gente vai orientar vocês a buscar informação de como fazer. O que vocês fazem com o dinheiro que vocês estão ganhando. Porque o correto é vocês pegarem esse dinheiro e aplicar para ele trabalhar para você. Hoje, aqui no Brasil, Lucas, tem várias aplicações que rende 0,8, 0,9, 1% ao mês, mais ou menos de forma segura, que você não vai ter tanto risco, entendeu? E, poxa, todo mundo sonha em ter uma casa de aluguel, 2 casas de aluguel, 3 casas de aluguel. É melhor você ter um fundo imobiliário do que uma casa de aluguel. Você vai ter muito menos dor de cabeça, você vai receber o dinheiro certinho todo fim do mês, e você pode começar a aplicar a partir de R$10. Então é para todo mundo, né? É para todo mundo. Mas acessível. eu não estou recomendando ninguém faça isso. Eu não sou agente de investimento. Claro. Mas eu estou citando que existe. A partir de R$10 você pode estar recebendo 1% ao mês. Mas não tem só essa forma de aplicação, tem várias outras. Sim. Entendeu? Essa é uma das que você pode estudar e se aprofundar e sair do comum, né? Que o brasileiro está acostumado. Eu estava até conversando com o Luciano, uma coisa que me deixou triste quando eu estava na faculdade, ainda estudando, e descobri que vários conceitos básicos de economia, o básico da educação financeira que eu tinha aprendido em casa, aprendi também na administração do restaurante da minha família, muitos colegas meus estavam tendo o primeiro contato dentro da faculdade, na sala de aula, numa faculdade de economia, ou seja, só ali eu me toquei que nosso Ministério da Educação, no formato do jeito que ele não dá educação financeira básica nas escolas, por padrão, pelo menos falando em 2020, 2021, educação brasileira, educação baiana. É impensável saber da necessidade
da educação financeira e da inteligência financeira e não ter contato desde a educação básica. Você que estuda geopolítica, você não acha que isso é uma estratégia de Estado, esse negligenciamento? Eu não sei dizer, eu acredito que existe essa possibilidade de ter estratégia do Estado envolvida, de não dar de propósito a educação financeira para a população, inclusive os teóricos liberais, diria que criticam as políticas mais à esquerda, mais socialistas, social-democratas, porque não dão atenção devida à educação financeira, justamente para manter as pessoas dependentes do Estado através de programas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, etc. Ou seja, para que o cidadão esteja sempre dependente de programas de governo e não se emancipem, e não se destaquem. É o que eu fico pensando, entendeu, Lucas? Porque assim, me corrija se você pensar diferente. Eu acho o seguinte, nós nunca estamos satisfeitos com o que a gente tem. Pode olhar aí, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, a gente nunca está satisfeito. Se você procurar qualquer pessoa, ela está querendo ou mudar de celular, ou mudar de carro. Se tem uma bicicleta, está querendo uma bicicleta melhor. Se tem um computador, está querendo um computador melhor. Todos os dias nós somos influenciados por diversos propagandas de produtos, de meios que melhoram, facilitam, que nos dão mais acesso. Então eu acho impossível, num sistema onde as pessoas vão ter mais ou menos tudo igual, as pessoas ficarem insatisfeitas. Porque mesmo a gente tendo, poxa, a gente mora em Salvador, a gente tem acesso aqui a bons lugares e tudo, mesmo assim a gente não está satisfeito. Não sei se você conhece a realidade lá do interior, então eu vou te levar lá para você ver. A vida é mais simples, não tem esse requinte, não tem essas coisas daqui. E as pessoas são felizes lá também, entendeu? Então tem um dedinho do governo no sentido de não estimular o empreendedorismo, não estimular a independência financeira, deixar as pessoas dependentes. Mas não sou eu não sou capaz de julgar isso. O nosso canal tem o objetivo de levar à luz algumas pessoas que estão buscando sair da corrida dos ratos, algumas pessoas que estão querendo se emancipar, crescer. E hoje o mundo está muito mais fácil empreender. Hoje, se você tiver ferramentas simples, como um celular, como uma ideia, um microfone, poxa, velho, você leva a sua mensagem para o mundo inteiro. E tem muita gente fazendo isso. Aliás, nós estamos fazendo isso. Sim, nesse exato momento. Nesse exato momento. E isso pode ser feito por qualquer pessoa. Tem muita gente lá no interior produzindo conteúdo e está tendo sua vida transformada por conta disso. É sempre um conteúdo muito, muito útil, muito engrandecedor, porque as pessoas aqui na cidade às vezes não sabem de onde está vindo o alimento, não sabem de onde está vindo o tecido das roupas, e é tudo do interior, do agronegócio. E eu acho que a gente cresce como sociedade quando compartilhamos nossas culturas, toda a informação que vem do interior para a capital e da capital para o interior, justamente para ter esse intercâmbio cultural e intercâmbio de ideias dentro do próprio país. E é bom também enfatizar esse tópico, porque toda a informação que a gente está trazendo aqui está espalhada pela internet, aí cabe às pessoas, quem quiser, filtrar, mas a gente está condensando todo o conteúdo e transformando em um produto e oferecendo para você, que troca só de sua audiência no canal do YouTube. E outra coisa importante também, e que me deixa assim, é o fato de, para você alcançar tudo isso, tem que ter esforço. Uma semente, por si só, ela não germina. Eu falo porque eu sou de uma família de agricultor. Uma semente tem que ser escolhida, a semente, ela tem que ser plantada, às vezes ela tem que ser estimulada com um pouco de água, ela tem que ser cuidada no período que ela está germinando, porque ela é extremamente frágil, e só depois que ela cresce e vira uma árvore robusta é que ela vai dar muitas flores e muitos frutos. E o conhecimento também é assim. E eu fico muito nervoso, porque às vezes a pessoa quer alcançar algo, mas ela não está disposta a fazer o que tem que ser feito. E hoje, você que está aí me assistindo, o que você tem que fazer é buscar conhecimento. Antigamente, eu tive muita sorte de estudar na faculdade, na UFS, na Faculdade de Feira de Santana, e Feira de Santana tem um dos maiores tesouros do Brasil. Não sei se eu já falei isso para você. Feira de Santana tem uma biblioteca que é aberta a todas as pessoas que desejam ir lá. Então, se você desejar ir lá, vá lá conhecer, vale a pena. E nessa biblioteca tem todos os livros de todos os cursos e mais um acervo gigantesco que não tem a ver com os cursos à disposição de qualquer pessoa. Mas hoje, você não precisa ir na Biblioteca Feira de Santana. Isso eu fui lá há 30 anos atrás. Hoje você tem o Google, você tem vários outros sites com mais informações que a Biblioteca de Feira de Santana. E você pode acessar e estudar. E se você não estiver encontrando o conteúdo que você quer,
necessariamente de graça, você pode acessar conteúdos pagos. Eu acho um absurdo. Eu estou dizendo isso porque eu estou escrevendo um livro sobre como franquear empresas, que é uma matéria que eu estou dando aula. E eu acho um absurdo o tempo que a gente gasta para produzir um conhecimento, redigir um livro, colocar todas as formas, colocar nosso conhecimento ali. Imagine que eu perdi alguns meses, mas tem pessoas que perdem anos da vida, ou uma vida inteira, ou séculos para desenvolver um livro, como a Bíblia e muitos outros livros, os livros de filosofia, de Sócrates, Aristóteles, passa séculos para desenvolver um conhecimento que a pessoa pode comprar por R$20, R$30 e ter aquele conhecimento, e poder usar aquele conhecimento, e a pessoa não faz isso. A pessoa nem compra e nem estuda. E aí, como você vai expandir o seu cérebro? Um dos passos para ser empreendedor é você ter conhecimento. E hoje, nossa aula aqui é basicamente sobre isso. Ter conhecimento. E existe uma diferença, Lucas, entre inteligência financeira e educação financeira. Você sabe essa diferença? Você sabe essa diferença ou não? Ainda não. Pois eu vou te falar agora. A educação financeira é o que nós estamos fazendo aqui. A gente está falando sobre o tema, a gente está explicando sobre o tema e a gente vai falar alguns princípios sobre o tema. Um princípio muito comum é o princípio de como ganhar dinheiro. Algumas pessoas são tão habilidosas em ganhar dinheiro e eu acho que isso gera uma revolta tão grande em outras que não são capazes, entendeu? E aí fica dizendo, fulano acumulou, porque tem um princípio de como agir. E isso é a educação, você conhecer esses princípios. Porém, a educação é quando você as coloca em prática. Então, existe um princípio básico que é o seguinte, você tem que tirar parte da sua renda, pode ser 10%, pode ser 20%, pode ser 30%, e reaplicar esse dinheiro. Porém, contudo, todavia, eu fico até nervoso com esses muitos programas de TV, de YouTube também. Por exemplo, eu assisti o Primo Rico fazendo essa semana. Ele pega R$300 por mês e fala assim, quanto tempo depois, investindo R$300 por mês, eu vou ganhar 1 milhão por mês? Certo, com um investimento inicial de R$300. Com um investimento periódico, mensal de R$300. Todo mês você deixa mais 300, até ela render 1 milhão. Até ela render 1 milhão. Certo. E aí descobriu que 50 a 51 anos, mais ou menos, a partir de 50 anos vai estar rendendo mais ou menos isso. Mas o que significa na prática? Na prática, você já está ganhando 1 milhão, mas daqui a 50 anos 1 milhão vai estar valendo 1 milhão? Então essa conta não fecha, entendeu? Porque daqui a 50 anos 1 milhão vai estar valendo R$300. Então, assim, essa conta não fecha. A conta você tem que guardar de 10% a 30% do que você ganha, só que esse tem que ser um valor substancial. E onde é que está o preço que você tem que pagar? Se você ganha um salário mínimo, trabalhando 8 horas por dia, e você tem condição de guardar só 100, só R$200, você tem que trabalhar mais horas por dia para ganhar mais. Então vai fazer o Uber, vai fazer um bico, vai trabalhar final de semana, tem que trabalhar mais. E muitas pessoas não querem pagar esse preço. Aí você fala assim, Luciano, mas é fácil você falar isso. Poxa, eu trabalhei hoje o dia inteiro, e o que eu estou fazendo hoje aqui? Hoje, à noite, a gente está aqui trabalhando, produzindo conteúdo para você. Então, é a mesma coisa, assim. Se você trabalha 8 horas por dia, você está rendendo igual a todo mundo. Você vai ter uma vida igual a todo mundo. Se você quer sair da vida que você está, você tem que aplicar mais do que um valor irrisório como 100, 200, 300 reais, para num futuro próximo você já ter uma renda compatível e mudar a sua vida. De fato, e a gente, especial falar disso, porque muitos dos que já fizeram sucesso, os grandes canais de YouTube, pessoas que vão dar depoimentos aqui, passam por esse processo que a gente está passando agora, que é trabalhar sem nenhum retorno. A gente só está gastando tempo e trabalhar mais de 8 horas por dia. Exato. Entendeu? E outra coisa importante, não é você trabalhar para juntar dinheiro apenas. Eu fico vendo muitas pessoas fazendo a seguinte matemática. Eu quero comprar uma televisão. E aí faz a matemática de juntar o dinheiro para poder comprar aquele item. Aí a pessoa junta lá os 5, 6 mil para comprar uma televisão boa e compra a televisão boa. Beleza. Mas a televisão não é um ativo, é um passivo. E aí entra uma outra definição. Você tem que saber o que é um ativo e o que é um passivo. E se você está se dedicando mais horas para o seu dia, essa sua dedicação tem que ser para investir em ativos. E ativo é tudo que dá dinheiro, é tudo que gera dinheiro. Então o seu dinheiro que você ganhar extra, que você conseguir juntar, você tem que colocar ele, você tem que transformar ele, colocar ele para ser trabalhado como uma semente.
E essa semente ela tem que trabalhar para você, ela tem que germinar e gerar frutos. E a televisão, poxa, o cara comprou a televisão massa, ele não pagou 2 televisões financiando. Ele juntou dinheiro, teve inteligência e comprou uma. Mas a televisão passiva, depois de 3, 4, 5 anos, ela vai pifar e ele vai ter que comprar outra. Então, na verdade, ele até aproveitou a televisão pelos 4, 5 anos. Mas a televisão vai pifar e ele vai ter que gastar o dinheiro, foi um passivo. Sim. Na melhor das hipóteses, você vai vender muito mais barato do que você comprou. Enfim. Só se minha esposa está num canal de compras e vendas aí, entendeu? Então o pessoal quando se separa, quando briga, quando se muda, aí vende o apartamento todo, mas acaba vendendo muito mais barato. Então, Luciano, você falou muito sobre a vontade que as pessoas têm de trocar de aparelho, de ter tudo novo, de comprar uma TV nova, de às vezes até de trocar de carro. Uma vida melhor, né? Claro. Então, por onde é que a pessoa começa? A pessoa que se interessou pelo assunto, que entendeu o que é educação financeira e a diferença para inteligência financeira, como ela se prepara para atender os objetivos pessoais? Eu acho que o primeiro passo que você tem que fazer você tem que ter uma renda mensal. E dessa sua renda mensal, você tem que tirar parte dela para você plantar ou guardar. Você pode escolher o termo que você quiser. O que é o guardar, o que é o plantar? Não é você juntar o dinheiro para você poder comprar um bem, é você fazer uma aplicação para esse dinheiro voltar para você com frutos. E o primeiro passo é isso. Eu acho o seguinte, vai demorar muito você aplicando um pouco para você ter um bom retorno. Então, para ele ganhar um salário mínimo com a aplicação, ele tem que, hoje rende qualquer aplicação mais ou menos 1%, ele tem que ter mais ou menos 130 mil, né? Então, assim, com R$100 você não vai conseguir juntar 130 mil em pouco tempo. Então, o que eu proponho é a pessoa trabalhar mais. E não tem nada de mais isso, não. Eu fiz muitos anos da minha vida, eu fiz isso. E hoje, depois tô com quase 50 anos, estou fazendo isso. Hoje eu tive meu dia total de expediente, atendi na minha clínica, cuidei dos meus pacientes, fiz planejamento estratégico, fiz planejamento de marketing lá hoje e estou aqui à noite gravando esse vídeo. Não é nada demais. Se você trabalha a mais, você tem condições de você ganhar mais para você poder aplicar. E sobre uma preparação para o futuro? Porque, obviamente, uma parcela da população, pelas convicções políticas e ideológicas, acha que a gente está falando aqui é um absurdo. Você tem que trabalhar mais, aí já começa a falar em direito trabalhista, de precarização do trabalho, e etc. Eles condenam a pessoa que quer fazer mais simplesmente pelo fato da pessoa querer mais do que os outros. Então, o que é que o governo tem como solução para isso? O INSS. Então, tem amigos que dizem que o INSS significa isso não será suficiente. Então, eu queria falar mais sobre isso, porque é muito comum, até em países desenvolvidos, mais desenvolvidos que o nosso. O Japão está passando por uma crise previdenciária, as pessoas confiaram demais na previdência social do governo. O Chile está passando reformas políticas importantíssimas por causa disso também. Então, como alternativa, tirando questões partidárias, tirando questões de governo, como o indivíduo se prepara para chegar no fim da vida e não ter essa dor de cabeça? Eu pago o INSS. Certo? Também. Então, eu pago, e até porque eu sou obrigado a pagar. Direito. É um direito que você é obrigado a pagar. É um direito obrigatório. Então, assim, eu já fiz as contas lá, eu vou me aposentar, pelo menos assim, eu tenho possibilidade de solicitar a minha aposentadoria daqui 17 anos. Então, tem bastante tempo pela frente. Mas eu acho que se você confiar nisso, você está perdendo tempo. Eu não confio no governo. Eu não confio que o governo vá ter condições financeiras para poder dar uma vida digna a um aposentado quando ele se aposentar, principalmente daqui 10, 15, 20 anos, que é o meu caso. Então, eu não aposto minhas fichas nisso. E acho que você que está me assistindo não devia também apostar suas fichas nisso daí. O que você tem que fazer é ter inteligência financeira, ganhar um pouco mais de dinheiro e você aplicar esse dinheiro em algo que vai trazer resultado. Todas as pessoas que não pensam assim, na minha opinião, infelizmente elas não são prósperas, elas não são capazes de produzir riqueza, elas estão esperando que o Estado distribua riqueza por todas elas, e isso simplesmente não funciona. Eu vi uma reportagem essa semana falando o seguinte, que boa parte das pessoas que prosperavam nas empresas não eram as mais inteligentes. E aí vem a indagação. Como é que as mais inteligentes não prosperavam nas empresas? E se você olhar no Estado comunista, poxa, eu estudei um pouquinho de história, a gente via as pessoas que progrediam lá na União Soviética, elas não eram as mais inteligentes. Quem prosperava é que mais puxava o saco. Sim. Então, quando você está dentro de uma organização que a sua inteligência não é valorizada, porque
no Estado comunista não é valorizado. Agora, num mundo onde você cria soluções para resolver problemas, quanto mais soluções você cria, quanto mais informação você passa, quanto mais você ajuda pessoas, mais você é valorizado, mais você vai ganhar por isso. Portanto, eu acho o seguinte, se você quer ter um futuro diferente, você tem que trabalhar pelo seu futuro. E você tem que trabalhar enquanto você é jovem, você tem saúde. E você tem que também desfrutar enquanto você é jovem e você tem saúde. Muitas pessoas remediam essa fase da vida, essa fase de juntar, de ganhar dinheiro, para uma fase que ela não está tendo mais saúde. E elas estragam a saúde delas com bebida, com cachaça, com farra, numa época que era para elas estar dedicando parte da energia delas em prosperar. E assim, eu estou falando de você aumentar a carga horária, eu estou falando da pessoa normal. Porque se você tem uma boa ideia, você necessariamente não precisa aumentar a sua carga horária. Se você é um profissional, se você tem uma profissão, se o que você faz é diferenciado, você não precisa aumentar a sua carga horária. Mas eu te conto minha história. Teve uma fase da minha vida que eu estava ganhando muito bem no passado. Muito bem mesmo. E o que eu fiz? Eu trabalhava 4, 5 horas a mais para tentar brocar o sistema. E eu não poupava 10, nem 20, nem 30%. Eu poupava 60%, 70% do que eu ganhava. E foi uma fase assim de bonança, no sentido de estar ganhando e estar tendo capital para aplicar. E eu digo a vocês, isso faz toda a diferença. Eu tenho vários amigos que ganharam muito mais dinheiro do que eu. Eu tenho um amigo irmão que ganhou muito mais dinheiro que eu. Eu ganhava 50, ele ganhava 100 por mês. Fácil assim, entendeu? E hoje eu tenho muito mais dinheiro do que ele. Esse ponto que você trouxe me fez pensar numa coisa que eu acho até que você vai confirmar isso. Quando você fala trabalhar mais, não significa exatamente trabalhar mais duro. Às vezes você consegue trabalhar menos e conseguir um resultado melhor. Se você trabalhar de forma mais inteligente, você oferecer um serviço diferenciado. Poxa, Lucas, assim, se você faz uma coisa que você curte, pô, velho, não é trabalho, é satisfação. Eu tava conversando com o Lucas aqui, que o que a gente está discutindo aqui hoje, eu já discuti muitas vezes em mesa de bar. Pô, é um tesão falar sobre isso. E parte da nossa audiência, eu quero que seja as pessoas do meu interior, eu quero que seja as pessoas do interior da Bahia ou do interior do Nordeste, porque às vezes esse conhecimento não chega lá. Eu tenho uma satisfação, eu vou falar dele aqui, alguns anos atrás, tinha um serviço na minha clínica que precisava ser feito. E eu terceirizava, e muitas pessoas iam lá para fazer esse serviço. Mas, como tinha muito serviço, eu tinha muita dor de cabeça, eu peguei um primo meu e trouxe para cá. Aí ele chegou, 17, 18 anos, morou lá em casa, eu ensinei o serviço, ensinei o beabá, ele mexia com os produtos químicos. Durante o período que ele começou a trabalhar, ele desenvolveu uma alergia, mas ele não deixou de trabalhar, ele botou luva, ele se virou, fez. Conseguiu fazer uma faculdade de farmácia, conseguiu se formar, voltou para o interior, se casou, passou no concurso da prefeitura, assina a farmácia, hoje administra uma fazenda. O cara tá super bem de vida. Poxa, deixou de trabalhar? Não. Cheguei lá agora, ele estava comercializando, minha região é uma região pecuária, mas ele estava comercializando bodes. Compra o bode, ele mesmo mata, ele mesmo faz os cortes. Poxa, se virando nos 30 para ter uma vida melhor, para ter um futuro melhor. E eu falo de coração, ele conseguiu ter uma vida melhor. Porque um monte de gente que não tivesse tido a oportunidade ou não tivesse aproveitado a oportunidade que ele aproveitou, estaria lá desempregado, andando de sandália havaiana, procurando um empreguinho para poder ganhar um salário mínimo e se matando por conta disso. E só fazer uma dentro aqui. Poxa, eu estou falando de Adriano Pires. Cara, parabéns, você é um orgulho, eu me sinto muito orgulhoso de você. Eu estava pensando sobre como vamos comemorar nossos números quando a gente chegar nos primeiros 1.000 inscritos, nos primeiros 10 mil inscritos. A gente pode ir fazer uma viagem para o interior, conhecer alguém, alguma pessoa que tenha mudado de vida, ou que tenha obtido sucesso com o conhecimento que a gente passou. E eu tenho muita curiosidade de revisitar o interior. Minha família teve fazenda por muito tempo. Que cidade? Acho que era Baixa Grande, aí no interior da Bahia. São memórias da minha infância que eu sempre tenho vontade de resgatar. De vez em quando a gente faz uma viagem ou outra assim para um hotel fazenda, alguma coisa assim, aí eu ando de cavalo e tal, resgato essas memórias, então... não é a mesma coisa, mas assim, não tem 15 dias que eu fui lá no meu interior, entendeu? Eu cheguei a comentar com você, mas o convite está feito pra gente ir lá conhecer. Assim, meu interior tem uma característica bem interessante. Nós temos uma cidade do lado, que é chamada Potiraguá. Essa cidade, ela tem mais ou menos 1.000 propriedades.
A maioria das propriedades de Potiraguá, elas são grandes. Então, quem tem fazenda lá? Gedel, Nilo Coelho, entre outros fazendeiros que têm fazendas grandes lá. O meu interior é diferente, assim. Imagine que as duas cidades são mais ou menos do mesmo tamanho. No meu interior tem mais de 2.000 propriedades. E a maioria das propriedades é pequena. Então, tem um exemplo do meu avô. Meu avô tinha uma fazenda enorme. Aí, da fazenda do meu avô, dividiu para 4 filhos que ele teve. E dos 4 filhos, dividiu para os netos. Então, todo mundo herdou um pedacinho pequeno. Hoje, quem tem ainda, tem um pedacinho pequeno. Então, meu interior virou uma grande reforma agrária pelo próprio sistema de herança e venda e comercialização. As propriedades ficaram menores. E os fazendeiros grandes, que têm algumas fazendas grandes, são pessoas que investiram, que compraram de um, de outro, e aumentaram o seu patrimônio. Uhum. Então, naturalmente aconteceu uma redistribuição de terras. E tem histórias lá de fazendeiros que era vaqueiro, mesmo sendo 50, 80 anos atrás, 70 anos atrás, ele conseguiu criar uma reise, 2 reises, conseguiu vender, conseguiu um pedacinho de terra, conseguiu aumentar, conseguiu dar um gado de sociedade. Sociedade é onde eu compro um gado, coloco na fazenda de alguém, quando vende, divide o lucro. Sim. E ele se tornou um dos maiores fazendeiros lá da região. Então, assim, a história de empreendedorismo não é da agora. A história de empreendedorismo vem de muito tempo. Se você aplica os princípios do empreendedorismo, da inteligência financeira, você, no futuro, alcança um resultado. Até porque as pessoas não sabem, mas a principal variável que faz toda a diferença quando você tem inteligência financeira é o tempo, não é o valor investido. Então, se você investe um valor mensal, a diferença em você ter um grande ativo é exatamente o tempo que você espera. Porém, assim, no Brasil tem a questão da inflação. Então, eu não confio em você investir um dinheiro pequeno por muito tempo. Você tem que dar um gás para você investir o máximo possível para comprar as suas coisas pagando à vista ou pagando no melhor valor possível para você não perder dinheiro com juros nem taxações. Aliás, onde é que as pessoas ganham dinheiro em termos de negócios? Isso é um ponto importante. Elas podem ganhar dinheiro na compra. Quando você tem um dinheiro à vista para você poder pagar, você pode exigir um valor menor. Você pode exigir, pagando à vista, ter um desconto. Ou pegar uma promoção de alguma coisa. Ou pegar alguém que está apertado. Você vai comprar um imóvel, você consegue comprar imóveis hoje que estão indo a leilão, que o dono está precisando de dinheiro, que o dono está endividado. E você paga uma fração do valor que realmente o imóvel vale. A outra variável que você também pode ganhar dinheiro é no tempo. Às vezes você compra um imóvel pelo preço que ele vale, mas se você esperar um determinado tempo, aquele imóvel, aquele bem, aquela ação, aquilo que você investiu, ele vai valer um certo tempo. E você ganha quando você vende, se você souber vender por um preço maior do que você comprou. Uhum. Do jeito que você explicou, eu acho que tem um princípio interessante da gente destrinchar também, que, certo, você pode exigir um valor mais baixo caso você esteja pagando à vista por um certo produto. Mas caso o desconto não seja dado e exista a possibilidade de você comprar sem juros, sempre vale a pena você dividir o máximo possível sem juros, certo? Para que aí o excedente daquela grana que você não vai precisar de expor no ato da compra, você pode investir e com a valorização você disponibiliza de um valor menor para pagar cada parcela. Certíssimo. E assim, eu tenho um amigo, infelizmente ele não vai dar entrevista aqui a gente, porque ele mora no interior. Mas talvez a gente indo lá, a gente pode entrevistar ele. Ele vendia picolé quando era criança. Então, há 40 anos atrás, ele vendia picolé, com um carrinhozinho de picolé no meio da rua. E hoje, 40 anos depois, ele é um fazendeiro, ele é dono de alguns imóveis comerciais da minha cidade. Os filhos dele têm também comércio, os filhos dele, todo mundo trabalha, a esposa trabalha. E ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: Luciano, 4% deixa qualquer um rico. Ele trabalha emprestando dinheiro. Condenado ou não à prática, não sou eu que vou condenar. Mas a questão é, se você está pagando
2, 3, 4% de juros, acima de 1,5%, você está deixando outra pessoa rica. Necessariamente pode ser no seu agiota, mas pode ser um banco, que o funcionamento é o mesmo, entendeu? E, poxa, se você está deixando outro rico, você está perdendo. Não que o outro não possa ficar rico, pode ficar rico. A depender da necessidade, você até pode pegar um empréstimo. Eu já peguei vários empréstimos na minha vida. E não há problema pegar empréstimo, não. A questão é você ter inteligência para fazer sempre o melhor negócio. E fazendo sempre o melhor negócio, aproveitando ou a compra, ou o tempo que você vai ficar com esse bem que você comprou, ou aproveitando a venda, para no final você ter um lucro e poder usar esse lucro no seu colchão financeiro e ter uma vida melhor, próspera por conta disso. Excelente. O banco é um agiota legitimado pelo Estado, né? Um agiota legalizado. Então não tem diferença entre o serviço dos dois. Tá, e uma pergunta aqui. A gente está falando tanto de inteligência financeira, conhecimento financeiro e comprar, vender. Por que ter tudo isso? Qual o objetivo de se ganhar dinheiro, de se guardar dinheiro, de se ter dinheiro? Qual o objetivo? Eu acho que, primeiro de tudo, a independência que você vai ter do Estado. Sua emancipação como indivíduo, para que você não dependa de programas sociais e para que você tenha uma economia sustentável. Eu acho que é fundamental você aprenda esses conceitos, que você estude, porque esse conhecimento vai te deixar à frente dos demais. Então, sim. Mas aí você sabe o que você está falando? Você é pai ou não? Ainda não. Não. Se você quiser, eu tenho o telefone da dona Cegonha, só ligar, encomendar, chega com 9 meses. Mas, piadas à parte, é o seguinte, você tá falando que você não é pai. Sim. Porque quando você for pai, velho, é um amor, é um negócio incondicional. E aí, você quer ter condições de dar o melhor pro seu filho. É roupa, é alimento, é educação, é proteção. E aí, assim, não é só depender do Estado, até porque eu conheço muita gente que não depende de programa social do Estado. Entendeu? Ou se depende, é tão ínfimo o que o Estado faz, entendeu? Você fica lá na linha da miséria lá. E R$600 não dá nem para se alimentar direito. Sim, aí é que tá. Primeiro de tudo, é porque eu não pensei nesse... Para mim é inconcebível, né? Claro que tem muita gente nessa realidade de que teve um filho antes de garantir a sua emancipação, antes de garantir a própria renda. Muitas pessoas têm filho. É um erro crasso do brasileiro que a gente está sujeito até pela a mesma educação financeira que falta nas escolas, às vezes também falta educação sexual e outras... Enfim. E eu penso o seguinte, só para complementar aqui essa questão, a gente pensa em ganhar e guardar para ter conforto. Quando você pensa que o Estado vai te dar casa, alimentação, uma roupa, e se você pensar que só isso é suficiente... Sim. Entendeu? Primeiro que a roupa não vai ser a que você gosta, que você curte, vai ser uma coisa padrão para todo mundo. Então, assim, todo aquele aspecto de individualidade que a gente tem hoje, de riqueza, de culturalismo, de pensamento diversos que a gente tem hoje, não existiria. Então, hoje, com tudo isso, nós não estamos satisfeitos. Imagine, entendeu? Todo mundo tem a mesma casa, tendo o mesmo carro, tendo a mesma roupa, tendo a mesma televisão, programa de televisão ser um só para todo. Não funcionaria. Simplesmente não funcionaria. Eu acho assim, a gente tem que trabalhar para ter um futuro melhor. E conforto, necessariamente, não é ter algo mais caro. Conforto é você ter aquilo que você deseja, que te faz bem. E vale salientar também que nessa utopia que muitas pessoas defendem, as pessoas perdem a liberdade de escolher. Então, tudo que a gente está descrevendo aqui não é uma obrigação. Como um amigo meu gosta de falar, às vezes você achou um lugar confortável na montanha, não precisa ser o topo, mas que seja longe da base, você está confortável. E você não quer se esforçar mais do que aquilo ali, tudo bem. Em outros casos, o que é importante esse sistema e que ainda existe a meritocracia na sociedade, meritocracia de verdade, né? Eu tenho que ter o direito de receber mais do que a pessoa que não quis se esforçar. Eu quero ter o direito de me esforçar mais para ter mais, se essa for minha vontade. Uhum. Então, eu acredito que isso seja válido. Sim. Eu acho inconcebível a ideia de... Isso seja um direito assim, devido. Pô, se eu quero me esforçar mais, se eu quero trabalhar mais, se eu quero ganhar um pouco mais para ter algo a mais, é válido. É claro que... O que não é válido é a pessoa ser desonesta, querer ganhar desonestamente. Sim. Mas você querer ajudar mais pessoas...
E outra coisa incrível também, com o empreendedorismo, com a inteligência financeira, nós que estamos no mercado, a gente concorre, assim, eu sou do cirurgião dentista, já avisei a vocês, a gente concorre com outros cirurgiões dentistas. O que a gente tem que fazer? A gente sempre tem que oferecer um serviço, um produto melhor. Então, assim, o cliente que chega lá, eu tenho que agradar ele, eu tenho que ser eu tenho que conversar mais, eu tenho que explicar mais, eu tenho que criar um pacote de mimos para ele chegar lá e falar, poxa, fui na clínica do doutor e lá é maravilhoso. E, poxa, isso aí, se não tiver uma concorrência, um empreendedorismo, uma inteligência, um ser que administrativamente pensando para poder montar tudo isso, o serviço ia ser péssimo. Exato. As pessoas não iam estar preocupadas com dor, não iam estar preocupadas com o ambiente, não iam estar preocupadas com detalhes e mimos que são inerentes ao capitalismo, assim, que a gente pensa em agradar para ter mais clientes, para poder fazer ele indicar outras pessoas. Exato, e essa que é a beleza do jogo. Tem vários dentistas, usando o exemplo que o Luciano trouxe, querendo fornecer, precisando, na verdade, pela sobrevivência, pela competição, eles precisam fornecer um serviço melhor pelo menor custo possível. Diferenciado. Sim, então Verdade. A concorrência também aprimora a qualidade do produto que você vai ter no final. Então, o melhor negócio para qualquer meio, qualquer setor, o melhor é um monopólio. De preferência estatal, que ninguém vai lhe incomodar. Garantido que ninguém vai lhe incomodar. E o serviço fica péssimo. Todo mundo reclamando e não resolve. Importante diferenciar isso. Para o fornecedor do serviço, para o empresário... para o fornecedor é lindo isso. Você não está preocupado, velho. Se você não quer, vá lá, procura outro. Não importa a qualidade, não importa o tempo que você vai entregar. O que importa é que você é o único fornecedor e pode colocar o preço que você quiser e as pessoas que paguem, né? Que ela não tem opção. E eu quero deixar para vocês uma fórmula que está no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é a fórmula onde ele divide pessoas como pessoas que estão correndo atrás de dinheiro e pessoas que estão colocando dinheiro para trabalhar para elas. E essa fórmula é o seguinte, de um lado está o E de empregado e está o A de autônomo. E do outro lado tem um D e um I de dono de empresa e investidor. Então, você pode ser um empregado ou um autônomo e você está trabalhando exclusivamente para ganhar dinheiro. E aí entra aquele conceito da corrida dos ratos. E de repente, tudo que você ganha, você gasta e não sobra nada e sempre você vai estar endividado. Porque eventualmente, assim, mesmo que você junte um pouco, eventualmente vai acontecer surpresas inesperadas que você vai precisar desses recursos. Porém, e se você pegar esse dinheiro e você aplicar, seja numa empresa, ou num negócio, ou numa aplicação, você vai começar a fazer com que esse dinheiro trabalhe para você. Então eu imagino que você, ou ao trabalhar numa empresa, ou sendo autônomo, de repente vários negócios surjam inerentes das relações que você está tendo ali. Então esse é o momento de você pensar em alguma coisa que renda mais que o seu emprego, que renda mais que o seu serviço como autônomo, para você começar a empreender. E esse é o objetivo do nosso canal, é explicar exatamente isso. E quando você empreender e estiver ganhando mais do que você ganhava como empregado ou como autônomo, você comece a fazer investimentos para você colher renda a partir desses investimentos que você vão estar realizando. E aqui no nosso canal a gente vai falar no futuro próximo sobre vários tipos de investimento que você pode fazer com pouco, com médio ou com muito dinheiro que você estiver ganhando. Perfeito, excelente. E a diferença entre esses tipos de pessoa, o empregado, o investidor, o autônomo e o dono de empresa, o empresário, é justamente eles dependem um do outro, mas que existe a possibilidade também de você depender de você mesmo, de seus esforços dependerem inteiramente, de você não estar associado a uma empresa, a colegas que trabalham com você, dos resultados estarem 100% com você. E justamente para trazer um exemplo que eu acho bacana, uma coisa que aconteceu inclusive com minha família, durante a pandemia, foi um período, acho que horroroso para a maioria das pessoas, descobrimos uma forma de empreender durante a pandemia que fez com que a gente passasse bem pela crise. Lembrando, a gente tinha acabado de passar pela nossa crise pessoal, né, do restaurante que fechamos, então a gente não estava com grana sobrando assim, e os 20% que comeram a riqueza de todo mundo com a inflação durante a pandemia, a perda de valor do dinheiro, que o Luciano enfatizou, não afetou a gente porque descobrimos uma coisa para fazer, porque toda crise também é uma oportunidade. A gente viu também que só dependia de nós. Meu pai, que é bastante autodidata, ele gosta de... Ele é uma pessoa muito curiosa, gosta de aprender como as coisas funcionam. Você deve conhecer a tecnologia de impressão 3D? Sim. Bem no início da pandemia, ainda não tinha chegado a industrialização das máscaras
aquelas máscaras de acrílico, os face shields. Então, talvez você tenha até comprado algum, você tenha utilizado algum e não sabe. Comprei várias máscaras de pessoas que vendem. Tem máscara aqui. Aí a gente ia lá comprar para poder usar. Eu cheguei a usar. Então, meu pai viu esse projeto online, viu os Estados Unidos, pessoas nos Estados Unidos que desenvolveram o projeto da máscara, teve contato com a tecnologia de impressão 3D e dentro de casa ele construiu uma impressora 3D do zero. Então, a gente passou a imprimir esses face shields e passou pela crise bem, justamente vendendo, descobriu essa oportunidade, descobriu que ainda não estava nas lojas e para os primeiros mercados, lojas de shoppings que precisavam reabrir, alguns lugares que, farmácias, as próprias farmácias que não podiam fechar, foram nossos clientes e que nos sustentaram, né, durante a pandemia. Uhum. Então, foi um período muito, não vou dizer que foi bacana, que foi legal, que a gente aproveitou, nada disso, mas que a gente não passou pela dificuldade que a maioria das pessoas passaram durante a pandemia por causa dessa oportunidade que meu pai enxergou. Eu vou fazer uma confissão para você aqui. Ó. Nos últimos 20 anos, eu nunca tirei férias de 30 dias. Uhum. Nos últimos 20, 25 anos. Para dizer que eu não tirei férias, eu fiquei hospitalizado uns 45 dias. Foi o período que mais eu fiquei afastado da minha clínica. As férias compulsórias que você teve passando. Foi obrigatório. E um dos dias mais felizes, uns 2 meses, 3 meses depois, um tempo depois, foi voltar para a minha clínica. Eu não estava nem 100% restabelecido ainda, mas no futuro eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, um dos dias mais felizes foi voltar a trabalhar. E o período da pandemia foi um período que, assim, a gente teve que tirar férias forçadas. A clínica foi obrigada a fechar, a gente tive que ir para o interior. Foi um período meio triste, porque a gente estava todo mundo com medo, né? Estava com medo. Eu não fiquei muito com medo por mim, mas eu fiquei muito com medo pelos meus parentes que estavam na casa da minha mãe, meu padrasto, o pessoal já de idade. Ficou meio triste, assim, em relação a isso. Mas o agro bombou. O agro bombou na pandemia. Porque é o seguinte, o governo federal, na época, distribuiu o auxílio emergencial. Sim. E o que as pessoas fazem com o dinheiro? Duas coisas que a pessoa faz com o dinheiro. Ela compra bebida e ela compra comida. Sim, então, os supermercados ficaram todos vazios. Uhum. E assim, foi dinheiro para todo mundo, entendeu? Foi dinheiro para todo mundo. Pô, o filho do ex-prefeito de lá pegou dinheiro, saiu noticiário, todo mundo pegou dinheiro, todo mundo recebeu dinheiro. Necessariamente, se você tem uma família, se você não está trabalhando, você compra comida. Mas se é um jovem, adulto jovem, e pegou esse dinheiro, ele vai para o bar. Minha cidade, o centro ficou fechado e a periferia toda ficou aberta, como a maioria das cidades do Brasil. A periferia sempre não fechou a periferia. Os barzinhos de passar de carro e tal, todos cheios. Acho que foi pouquíssimo tempo, assim, nos primeiros dias que o governo encheu muito o saco das pessoas para fechar seus comércios, que teve alguma efetividade, mas rapidamente voltou tudo ao normal. Mas agora é fácil falar, né? Engenheiro de obra pronta. O agro bombou porque as pessoas ficaram sem a opção de não podia fazer festa, não podia balada, esse tipo de coisa. Mesmo que as pessoas estivessem fazendo ilegalmente, acho que boa parte das pessoas teve esse lazer cortado e passou muito mais tempo em casa do que o normal. Então não tinha outra opção que não fosse comer e beber. Então era estocar comida e esperar o tempo passar. Esperar a vacina. Não, e a China também comprou muito daqui, né? Sim. A China comprou muito, então o Brasil bateu recorde de exportação. Sim. E isso fez com que o agro desse um boom naquela época, mas ele deu uma caída agora. A China, por ser autoritária, fez um lockdown de verdade. Não sei, não sei o que foi que aconteceu. Eu só sei o seguinte, que quem quer comprar, põe defeito. É um negócio interessante. Quem quer comprar, põe defeito. Então, a China, como ela quer comprar aqui, ela inventa um monte de histórias sobre o agro, sobre a vaca louca lá do Pará, tem um monte de histórias a fim de fazer o preço cair. E, normalmente, ela consegue e compra barato. Ou pelo menos compra um pouco mais barato do que ela deveria comprar. Faz parte do jogo, não estou aqui falando mal da China nem condenando. Eu só estou dizendo que faz parte do jogo e a gente está imerso no jogo, comprando, vendendo, negociando. O Brasil está assim, entendeu? Ele tem que passar por isso. Eu acho que independente de ser de estado para estado, de indivíduo para indivíduo, o peixe inchar é comum. Ainda mais mas brasileiro, né? Vocês sabem do que é que eu tô falando, independente de classe social. Faz parte. Lucas, no primeiro episódio a gente falou sobre empreendedorismo,
falamos sobre prosperidade, hoje a gente está falando sobre inteligência financeira. E quando a gente fala de inteligência financeira, a gente fala sobre ser próspero, a gente fala sobre ganhar dinheiro, a gente fala sobre investir dinheiro, mas eu queria que você definisse aí, para as pessoas que estão nos assistindo, os tipos de riqueza que existe. Perfeito. Em nossos episódios, falamos muito sobre dinheiro, como você vai gerir seus recursos e tal, só que riqueza não é só dinheiro. Claro que não. Eu consigo identificar 4 tipos de riqueza. O primeiro, o qual falamos o tempo todo. O segundo, que estamos transmitindo aqui para vocês, o conhecimento, também é um tipo de riqueza. A sua saúde, também é outro tipo de riqueza. E o tempo, esse é igual para todos. O dia tem a mesma quantidade de horas para todo mundo. Esse é igualitário. O tempo é um patrimônio muito importante, né? Sim. Então, o que você vai fazer com o seu tempo também, você tem que ter uma inteligência para gerir da melhor forma possível, para você administrar todas as outras, inclusive. Elas estão necessariamente vinculadas, então é necessário que todo mundo tenha inteligência para gerir todos esses recursos. Eu acho muito interessante que é o seguinte, todos nós temos o mesmo tempo, 24 horas por dia. Aí tem uma história do Papa, que ele chegou e ele tinha uma incumbência muito importante a ser dada. E lá tinha um monte de bispos entre eles. E aí ele pensou, poxa, a quem eu vou dar essa incumbência? A quem eu vou dar esse serviço? Quem eu vou atribuir essa nova função? E aí ele chamou um dos conselheiros dele e falou assim, qual dos bispos é o mais ocupado? Aí o pessoal falou, é o número 3. Mas tinha muitos outros. Ele falou, então dê essa função, dê essa atribuição para o número 3. E aí todo mundo ficou espantado e falou, não, mas tem outros que não têm muita função, tem outros que estão desocupados, tem outros que têm mais tempo. Ele falou o seguinte, ó, dê essa função muito importante para esse bispo, porque se ele é muito ocupado, é que ele tem capacidade de fazer as suas funções. E se ele exerce as suas funções corretamente, faz tudo corretamente, ele vai ter condições de assumir mais uma e vai fazer bem feito. Então, tempo é algo que a gente tem que administrar. E quando você administra corretamente, você é sim capaz de fazer muito mais do que você está acostumado a fazer. Nós temos processos cerebrais que a gente pode dinamizar nosso cérebro para fazer rápido ou mais rápido funções que nós estamos fazendo diariamente. Eu, quando quero produzir conteúdo, poxa, velho, eu sento ali, eu vou dormir, vou deitar pensando no que eu vou fazer. Eu já acordei várias vezes de madrugada para poder escrever, para poder colocar a minha ideia, e a gente consegue pensar e produzir muito mais. Então, assim, o tempo é uma ferramenta importante. A saúde, e eu posso falar com muita propriedade, porque eu passei um tempo sem ela, eu passei muito mal durante quase 2 meses, e é importante você cuidar da saúde. Porque se você não tirar um tempo para você se manter saudável, cuidar dessa saúde, no futuro você vai ter que cuidar da sua doença. Então você tem que cuidar da sua saúde. E o conhecimento é uma riqueza que ninguém tira de você. É o patrimônio mais vinculado à sua pessoa. Então, é muito legal você ter falado isso de saúde, porque o dia tem 24 horas para todo mundo, só que a maneira como você administra a sua saúde pode te dar mais tempo a longo prazo. Mais para frente, você vai ter mais tempo de vida se você administrar bem a sua saúde física. E o conhecimento é que vai fazer a diferença, dos meninos e dos homens, que vão fazer a diferença dos prósperos e das pessoas que não vão ser bem-sucedidas. Então, assim, o conhecimento é algo que você tem que correr atrás, que você tem que buscar. E esse conhecimento hoje está à sua disposição. Tem muita informação na internet. Tudo que você quiser aprender está aí. Tem vários cursos, vários tutoriais, tem várias pessoas ensinando, falando sobre. Só não aprende quem não quer. Mas não basta isso, né? Para acessar a riqueza financeira, você tem que colocar tudo isso em prática. Tem uma história do maestro que foi tocar numa filarmônica e passou lá horas tocando e tocou maravilhosamente bem. E aí no final teve uma espectadora que virou para ele e falou assim, poxa, eu daria a minha vida para tocar como você, para fazer um som tão bonito e tão encantador quanto esse. E ele falou para ela, eu dei a minha vida para tocar dessa forma. Então, se você quer que as coisas aconteçam com você, você tem que fazer por merecer. Você tem que fazer a coisa certa, tem que ter ação para fazer o movimento acontecer. Exato. É importante a gente falar desse assunto também, Luciano, porque
muito do que descrevemos aqui pode parecer absurdo para boa parte das pessoas que se sentem, eu diria que provocadas, incomodadas com muito do que a gente fala aqui, porque falamos muito sobre meritocracia, sobre o quanto você precisa se esforçar para alcançar seus objetivos. Eu não estou falando que não existam dificuldades proporcionadas pela nossa sociedade, pelo nosso governo, enfim, inúmeros fatores, mas que é importante lembrar que sempre é possível, não importa a condição que você esteja, porque fazendo essa provocação, né, muitas pessoas provavelmente vão usar isso de argumento. E no meu caso, que eu não consigo fazer nada, não tenho renda, e eu estou vendendo o meu almoço para comprar a janta, eu não tenho condição nenhuma de fazer uma grana extra e de trabalhar mais do que eu já trabalho. Qual o tipo de resposta podemos dar para essas pessoas? Qual a esperança? Poxa, eu já falei isso aqui. Eu só vou esclarecer um pouco mais a resposta. Eu acho que essa pessoa tem que fazer duas coisas. A primeira, trabalhar um pouco mais. Ela não vai trabalhar um pouco mais simplesmente para ganhar mais. Ela vai trabalhar um pouco mais para ganhar um pouco mais para poder fazer uma certa reserva financeira. E se o que ela está fazendo não está sendo o suficiente para ela pagar suas contas, para ela sair dessa posição que ela se encontra, ela tem que adquirir novas habilidades, novas profissões. Hoje em dia, e o nosso canal vai propiciar isso, nós vamos ensinar, nós vamos deixar à disposição vários cursos com vários tutoriais para você adquirir novas habilidades. E com novas habilidades, você pode fazer coisas diferentes e o valor da sua mão de obra vai ser diferente. Agora, não espere você fazendo a mesma coisa todos os dias, fazendo a mesma coisa todos os anos, ter resultados diferentes. Você não vai ter. Você só vai ter resultados diferentes se você tiver um papel diferente na sociedade, vai exercer funções diferentes na sociedade. Claro, a capacidade de gerar riqueza todo mundo tem, você tem que aproveitar seu potencial, correr atrás do conhecimento para fazer algo diferenciado. Claro que, como o Luciano já disse, você não vai conseguir resultados melhores ou diferentes fazendo o mesmo que você fez durante sua vida inteira, fazendo o que você faz hoje. E eu sou de um tempo que, para você adquirir uma outra profissão, você tinha que entrar numa faculdade. Então, eu tive que sair do interior, vir para a capital para poder estudar. Não tive grana para entrar numa faculdade particular. Minha mãe deixou claro que não ia pagar faculdade particular para mim. Tive que fazer um pré-vestibular, estudar para entrar numa faculdade pública. Graças a Deus, eu consegui entrar na faculdade pública para adquirir a minha profissão. Mas hoje em dia, tem várias profissões que quem está sabendo e quem está exercendo é uns moleques de 18 anos. Sim. É uns meninos de 20 anos aí que está tendo uma habilidade, e habilidade, primeiro você aprende e depois você pratica. E se ele aprendeu, e se ele está exercendo todos os dias como tráfego, como design, como copy, como lançamento, tem várias profissões que estão relacionadas à internet, como web design. Pô, o rapaz que eu contratei para fazer o site da gente é um menino novo, 20 anos, que está vendendo o seu trabalho pela internet. Então, se você adquirir uma nova habilidade, você pode vender o seu serviço de forma mais ampla e assim ter outros resultados. Sim, importante você trazer esse ponto, porque essas profissões, na idade dessas pessoas, muito provavelmente elas aprenderam de forma autodidata. Aprenderam pela internet, pelo conhecimento disponibilizado na internet, ou correndo atrás do conhecimento desorganizado, no caos da internet, ou você pode disponibilizar algum recurso financeiro para comprar um curso pronto que tenha todas as informações que você precisa aglomeradas na... Isso é importante, assim, a internet é muito bacana porque todo conhecimento está disposto lá. Mas quando você compra um pacote de conhecimento, compra um livro ou compra um curso, ali a pessoa que maestrou aquele conhecimento, maestrou aquele pacote de informação, ele fez um compilado da informação que você precisa para sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, quando você adquire um pacote pago, você está adquirindo algo de mais valor. E é o investimento que você tem que fazer. Não adianta você querer sair do ponto que você está sem fazer investimento. Você vai ter que fazer um investimento. Dói para fazer esse investimento. Dói para a gente ter que estudar. Dói para ter que trabalhar um pouco mais. Dói. Mas você tem que fazer. Se você não fizer, você não vai sair. E às vezes esse investimento é de dinheiro. Você vai comprar um curso que vai te habilitar a ter um determinado conhecimento. E esse investimento vai te dar uma nova habilidade, das muitas que você vai precisar para você realmente sair dessa corrida dos ratos que você está aí, que Lucas me perguntou.
É excelente. Até para a gente estabelecer um comparativo, em outro país, nosso maior parceiro comercial, a China, muitas pessoas saem da realidade do interior da China. Houve, no passado recente, uma migração para aqui para o Brasil. E os chineses, até que se popularizaram na 25 de março, no grande centro comercial de São Paulo, os chineses trouxeram a mentalidade, justamente essa que o Luciano trouxe, que você precisa descobrir uma maneira de trabalhar mais, de trabalhar melhor que seus concorrentes. A cultura chinesa, o que eles estão acostumados a trabalhar lá, de novo, o Brasil tem muitos recursos naturais, não precisa necessariamente que o brasileiro trabalhe como o chinês trabalha na China. Mas eles trouxeram o costume e a cultura chinesa para cá para o Brasil. Eles estão acostumados a trabalhar num processo que eles chamam de 9-9-6, de 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Então, a pessoa que veio de outro país, com uma mão na frente e outra atrás, sem falar o seu idioma, chegou aqui no Brasil e prosperou. E você está dizendo que você não consegue. Entende? Ao que tem de estrangeiro que prospera aqui, o Brasil é muito rico. O Sim. Brasil é cheio de oportunidades. O que o Brasil não tem é um povo educado, com a educação correta, para poder prosperar. Não tem. Não tem. E, assim, quando eu falo a nível governamental, eu falo porque não era nem o assunto desse episódio hoje aqui. Mas eu acho, assim, por exemplo, a minha cidade. Minha cidade, para que todos saibam, é uma das cidades que mais produz leite na Bahia. Lá é uma bacia leiteira. Produz entre 200 a 300 mil litros de leite por dia lá. Sem tecnologia. Sem tecnologia nenhuma. A forma que produz leite lá, em 90% das propriedades, talvez 95% das propriedades, é a mesma forma que se produzia há 50 anos atrás. Então não vou nem falar se acontecer, eu vou falar quando acontecer da tecnologia chegar. Não, a questão não é a tecnologia, é que não compensa você aplicar a tecnologia. A tecnologia está aí. Não compensa. Se você aplicar a tecnologia, há um aumento de pelo menos de 2 a 10 vezes mais a produção. Mas não compensa. Não é interessante porque... Não compensa. O custo operacional você faz, aí você tem que ser inteligente financeiramente. Sim. E os gestores das propriedades lá, eles fizeram essa conta. Não adianta você produzir mais, querer produzir mais, gastando mais. Você vai acabar ganhando a mesma coisa e tendo muito aborrecimento. Sim, e outra coisa, as pessoas não vão consumir mais porque você está produzindo mais. Você está oferecendo uma oferta muito maior do que... Não, aí assim... Tem isso também, né? Leite é commodity. Certo. Commodity é preço de commodity. Claro que se produzir mais, o preço vai ter uma tendência de queda. Vai ser um pouco mais baixo em cidades que não produzem tanto. Mas é commodity. Você começa a fazer queijo, vende queijo para o Brasil todo, entendeu? É commodity. A questão toda é que gasta-se muito mais para produzir e o custo todo é do produtor. Então ele entra com um risco muito grande. E esse risco muito grande, às vezes não compensa. Você tem mais funcionário, você tem mais problema trabalhista, você tem mais problema com os animais, a escala de trabalho, em vez de ser só de manhã, é de manhã e de tarde, e aí você tem que dar suplementação, não tem suplementação na região, para produzir precisa de maquinário, para ter maquinário você tem que ter equipe de maquinário, tratorista, mecânico, não compensa. São muitas mudanças estruturais para... Não compensa. Agora, se o Brasil fosse um país que o empreendedorismo viesse de cima para baixo, nós poderíamos produzir muito mais leite, muito mais carne. E aí, assim, eu não vou aprofundar. Mas fica para um próximo episódio. Porque a gente entra no globalismo e aí eu não quero entrar, eu não quero polêmica, não. Quero polêmica, não. Sim. A ideia é o seguinte, gente. Eu garanto a vocês, se vocês mudarem o que vocês estão fazendo, vocês podem fazer melhor, vocês podem ter um rendimento maior, vocês podem sair da posição que vocês estão e ter um futuro muito melhor, começando hoje. Aliás, o melhor dia para começar era há 10 anos atrás. Mas se você não começou há 10 anos atrás, que comece hoje, pois uma sementinha que você plantar hoje, ela vai começar a dar frutos o mais rápido possível. Com certeza. O dia de hoje é melhor para começar a semear do que amanhã, com certeza. Só perde para o dia de ontem ou muito tempo atrás. Exato. Muito bom. Gente, para finalizar, eu vou falar o seguinte para vocês. Um homem burro que consegue ganhar muito dinheiro, ele fica um homem burro com dinheiro. E um homem burro com dinheiro, ele perde todo o dinheiro. Um homem inteligente que consegue ganhar muito dinheiro, ele fica um homem inteligente com muito dinheiro. Então, pensem em serem inteligentes
pense em ter conhecimento, pense em ter um conhecimento financeiro para você gerir as suas contas, gerir o seu patrimônio, gerir o dinheiro que vocês ganham, porque somente isso vai fazer diferença na vida de vocês. E nós vamos finalizar com 2 citações de Robert Kiyosaki para fazer você que está em casa pensar um pouquinho mais sobre tudo que nós conversamos aqui. E uma coisa importante é o seguinte, eu gostaria que você que está aí soubesse disso. O importante não é quanto você ganha. O importante é quanto você guarda. Porque esse dinheiro que você guarda, se ele for bem aplicado, ele pode sim virar uma bola de neve e fazer você ter um colchão financeiro no futuro e ter uma vida mais confortável para você e para os seus familiares. Então, Luciano, uma lição excelente que a gente aprendeu hoje é que os ricos não necessariamente trabalham por dinheiro. Eles conseguem fazer com que o dinheiro trabalhe para eles. Perfeito. Então, é uma condição excelente para a gente ter uma visão do que funciona, de fato, para a gente ter como meta e para alcançar nossos objetivos. Mais uma vez, queria agradecer pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui e aprender com suas experiências e passar o melhor de nós, o melhor das nossas experiências para as pessoas. Eu queria agradecer a todos, entendeu? Dizer que a gente está trabalhando aqui para trazer um conhecimento rico e que ajude a vocês a alcançar o objetivo, a felicidade, alcançar as suas metas, tá bom? Até o próximo vídeo, até lá. Valeu, Lucas. Valeu.